Fala, gurizada, beleza? Então, eu tô aqui dentro do Realce Rio, o Atol 23, para contar uma nova história para vocês. Em 2019, eu fui chamado para fazer o delivery do Kirimbaba, um veleiro de um Velamar 33 da ilha de Taparica, lá em frente a Salvador, na Bahia, né, até Recife. Durante uma das pernas, que foi de Aracaju para sentido Maceió, né, a gente teve um problema muito sério e eu queria contar essa história para vocês, com o intuito de aprender, né, com essa situação toda, certo? Então, eu fiz essa travessia com a namorada minha na época, Simone, né? Convidei ela para ir junto e tudo transcorreu bem, né? A gente ficou um bom tempo lá em Taparica, porque o veleiro era usado pelo proprietário como uma casa lá em Taparica, né? Ele já é um senhor de idade e, e ele usava o veleiro como uma casa, de veraneio lá em Taparica, né? Não que ele não velejasse, ele fazia umas velejadas também, né? E chegou um momento que ele parou de ir e o veleiro ficou um bom tempo lá abandonado, né? Ele decidiu trazer o barco para Recife para ser vendido, né? Então, vocês já sabem que barco muito tempo parado começa a apresentar vários problemas, né? E a gente começou a identificar tudo, né? Antes de fazer a travessia. Um dos problemas era o diesel velho, né? Então ele relutava em trocar o diesel e eu dizia que o diesel já não tinha mais condições, né? E realmente não tinha. Até que, bom, a gente fez a troca do diesel, tirou trabalho grande, né? De tirar o diesel do tanque, armazenar em bombonas, jogar o diesel num lugar adequado, tudo isso com o barco numa poita, né? E a gente usando um bote de apoio que era um Optimist, bastante deteriorado, tinha furos, né? Entrava muita água, aquelas coisas que a gente está acostumado já a enfrentar, né? Nesse tempo todo que eu estou navegando, são tantas histórias desse tipo que já se tornam até corriqueiras, né? Para quem não está no meio, né, vislumbra sempre um veleiro navegando em águas tranquilas, né, parece que tudo é maravilhoso, mas quando você vai realmente adentrar esse mundo, você vê cada coisa, né? E você, no meu caso, né, eu vivo dessa atividade, a minha atividade principal é transportar embarcações e você tem que lidar com o problema, solucionar os problemas para fazer uma navegação mais segura possível, né? E a gente preparou o barco, né? Trocamos o diesel e tal, e chegou um momento que eu falei para ele que na época do ano, né, sopra muito vento contra e se torna muitas vezes impossível de subir mesmo com o motor, né? Quem veleja sabe que tem época do ano que é complicado e você tem que fazer o trabalho e fazer o melhor. E eu pleiteava com o proprietário colocar diesel suficiente para enfrentar essa situação e ele não queria gastar, aquela coisa de sempre, né? Não, mas é um veleiro, né? Eu digo, sim, é um veleiro, veleiro
para andar numa condição contrária é mais difícil, e o motor ajuda, né, em várias situações, né, e você tem que fazer um cálculo ali de ter diesel, depois se sobrar você usa para outras coisas, né, ou fica no barco. E essa disputa, né, eu não venci. Não venci, ele me autorizou a comprar um diesel que não era suficiente para fazer todo o percurso, né? Ou pelo menos chegar em Maceió, né? Que é onde teria, né? Um outro detalhe que muita gente pode ser que não conheça: a infraestrutura para quem veleja na costa brasileira, né, com raras exceções ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, litoral norte de São Paulo, você tem mais pontos de apoio náuticos, né, de abastecimento, né? Fora isso você não encontra nada, você tem que ter a sua bombona, né, alugar um carro, a pegar um Uber, um táxi e ir buscar o diesel num posto de gasolina convencional, né? E às vezes é um trabalho, é uma faina bastante difícil, complicada, dependendo do ponto da costa que você está, né? E a gente seguiu, né? Eu tinha uma previsão que não era favorável, né? Era um vento que sopra comumente na costa ali, né, de Salvador para cima, nordeste, né, nordeste, este-nordeste, às vezes um leste, né, e depois um pouco mais para cima, acima de Maceió, você tem uma probabilidade maior de ventos de sudeste, que aí já começa a ficar mais bacana para velejar, né, mas era praticamente o último trecho, né. Bom, resumindo, a gente fez uma navegada bastante dura de Salvador. Eu parei, eu paro sempre, apesar de ser muito difícil, muito complicado, num porto pequeno, o Porto do Sergipe, que está a 10 milhas após a barra de Aracaju, que é uma barra extremamente perigosa. Várias pessoas já perderam barco ali, já tiveram problemas. E é uma barra muito difícil de demandar, que eu, apesar de já ter entrado lá, né, com outro veleiro, eu evito porque realmente é uma barra que precisa uma condição muito favorável para você entrar, e normalmente você não tem essa condição. Então o último, porque é uma perna grande de Salvador até Maceió, né, deixa eu me lembrar aqui, são 250, se não me engano, milhas de Salvador a Aracaju, né, que já é uma puxada grande, né, sem praticamente nenhum abrigo, né, e depois você tem, se não me engano, de Aracaju mais umas 100 milhas, né, ao redor de 100 milhas até Maceió, né? Então é puxado com o vento contra, né? Então, e o que aconteceu? Nós dormimos mal, porque os locais que dão abrigo nesse porto de Sergipe, né, e que hoje é um portinho pequeno. Originalmente ele foi projetado para escoar cimento, né, ali para Votorantim, que eu não sei se ainda mas era a proprietária do porto, né, e eles alugaram parte da estrutura do porto para rebocadores que estão ali trabalhando naquelas plataformas ali em frente a Aracaju, né? E os caras são muito, como se diz, irredutíveis com embarcações pequenas, né? Eu já tinha parado algumas vezes lá, mas sempre é um estresse, né? Você
O veleiro normalmente tem menos calado, fica numa área bem próxima ao mole, que não, mas eles não gostam. Eles não gostam, não permitem, e aí foi a mesma história. E eu acabei tendo que ancorar a sotavento do mole, mas num lugar que não fica abrigado. Você não fica abrigado, né? Você fica... O mole que protege o porto é muito pequeno, né? E então foi uma noite mal dormida, né? Balança pra caramba, você, né? Tem um movimento do próprio porto também, que, né? Tem barulho do porto e tal. Bom, eu saí de madrugada porque realmente não deu para dormir bem, né? Mas, né, a ideia é sempre dar uma descansada para seguir viagem, né? Aí seguimos no sentido Maceió e eu começo a avaliar o consumo do diesel e fazer cálculos e cálculos, né? Tinha uma vareta que você enfiava no tanque, né? Claro, eu tinha mais umas bombonas, já tinha, à medida que o tanque ia abaixando, não era um tanque muito grande, à medida que o tanque ia abaixando, eu ia abastecendo, né, do diesel das bombonas, e aí eu cheguei e falei para minha namorada, né, digo, puta, esse diesel não vai dar, esse diesel não vai alcançar, e nós com uma condição muito desfavorável, né, mesmo com, para aqueles que não têm tanta experiência, né, você num barco de 33 pés, o motor era bom, era um bom motor, um Yamaha 3 cilindros, né? Mas mesmo assim, com uma condição de vento e mar contra, né, você faz 4 nós ou menos de 4 nós e às vezes você não consegue avançar. Já me aconteceu, primeira vez que eu entrei no Rio São Francisco, né? Eu não tinha carta de detalhes, sabia da má fama ali do São Francisco, né? E eu entrei porque o veleiro, eram 32 pés que eu estava, vela e motor, o vento começou a soprar mais forte e o barco não passava de 2 nós, entendeu? E aí você não vai a lugar nenhum a 2 nós, sabendo que você tem mais 100 milhas para fazer, né? Você gasta o teu diesel todo, não sai do lugar, né? E era mais ou menos essa situação que estava acontecendo com a gente, né? E eu fiz os cálculos e digo, cara, nós vamos ter, Simone, nós vamos ter que procurar um lugar para abastecer o barco, né? Aí logo depois do São Francisco, né, que eu não arrisquei a entrar de novo, né, porque além do que é longe a cidade, a primeira cidade entrando em São Francisco é Piaçabuçu, né, isso já era de noite, né, eu digo, cara, vamos tentar ancorar no Pontal do Peba, né, que é uma vilinha de pescadores ali na costa, e no outro dia de manhã a gente desembarca e vai buscar diesel. Umas 2 bombonas de diesel, 3 bombonas de diesel, abastece e segue viagem, né? Porque aí você tem um argumento também para o proprietário, né? Eu digo, cara, não tem condição de subir, né? E aí a gente chegou 1h da manhã, aproximadamente, cansado, né? Você levanta cedo, começa a navegar cedo, já tinha dormido mal, né? A noite anterior, ali no porto de Aracaju, Sergipe, né? Aí ancoramos o barco, né? Aí mais um detalhe que no final vai colaborando e somando contra, né, para se formar uma situação extremamente delicada e crítica, né, por conta de situações que você tem que enfrentar e que a pessoa que te contrata não tem a sensibilidade, o conhecimento para aceitar o que você está dizendo para ela, né? Afinal é o patrimônio dela e a vida, claro, das pessoas que estão ali, né, que está em risco sempre, né? E muitas vezes a pessoa
não entende, tá? Entende mais a questão do gasto, o bolso, né? Que vai gastar mais 100, 200, 300 reais, né? E não entende, não entende a situação realmente, né? Aí, beleza, ancorei o barco, né? O barco tinha uma âncora, não era uma âncora ruim, mas 5 metros de corrente, e aí vinha um cabo, né? Isso, dependendo da situação, não segura um barco, gente, não segura um veleiro de 3, 4 toneladas no caso, né? Entendeu? É pouca corrente, né? A gente ancorou o barco, né? E aí eu, normalmente quando eu ancoro, eu espero, né? Não era muita profundidade, ao redor de 3 metros, né? Eu estava, de certa forma, desabrigado, né? O que eu pensei? Eu sabia que tinha uma formação de Recife ali, né? Eu não tem detalhe daquela trecho da costa, né? Então você usa o Google Maps, né? O Google Earth, porque você está ali na beira da costa, às vezes tem sinal. Eu já tinha checado isso, né? E eu digo, cara, é a melhor situação que eu posso encontrar aqui, né, para me proteger um pouco do swell do mar, né, é ficar a sotavento dos recifes, né? E foi o que eu fiz. Fiquei a sotavento e o barco começou a agarrar, né? Porque eu deixo o GPS ligado, você vê ali, né? Arrastou, beleza. Né? Eu estava com o motor ligado ainda, né? Joguei mais para frente, recolhi a amarra, né? A âncora com a amarra, e joguei mais para frente, dei mais cabo, né? Porque eu digo, pode ser que seja uma mistura de areia com lama, né? A gente nunca sabe bem que tipo de fundo tem, né? Muitas vezes a própria carta não mostra isso, né? Mas você fica intuindo, né? E já tinha uma âncora com pouca corrente, que dificulta. Resumindo, joguei o ferro de novo, um pouco mais para frente, né? Fiquei esperando, aguardando, e nada de unhar. Unhar, para quem não sabe, é a âncora enterrar no fundo, seja lama, o que for, areia, cascalho, né? E segurar o veleiro, né? A ponto de você ficar tranquilo, né, Silvio? Aí, na segunda vez, a mesma coisa, o barco arrastava. Eu digo, puta merda. E agora? Isso tudo de noite, né? Tô cansado. Aí tinha uma segunda âncora. É uma situação muito arriscada, né? Você botar duas âncoras, né? Mas eu não vou voltar 1 hora da manhã, voltar para sei lá para onde, né? Para um porto que não te dá abrigo. Aí eu digo, cara, vou jogar uma segunda âncora para ver o que acontece. Essa porra, desculpa a expressão, essa porra tem que parar, né? Para mim dormir, descansar e amanhã correr atrás, né, de buscar um diesel, né? Que já podia ter feito isso em Salvador, que tinha um posto náutico lá. Diz que eu joguei a segunda âncora, né? Eu tive que improvisar, imagina, era só a âncora. Sem, né? Aí eu improvisei cabo, né? E joguei porque a situação não permitia outra coisa, né? Você tá no meio da noite, na madrugada, já meia-noite, 1 hora da noite, cansado, né? Você quer dar uma solução para aquele impasse, né? E sem ter nenhuma outra possibilidade de abrigo, né, naquela situação. Aí joguei a segunda âncora, armei cabo, tudo, né? E isso tudo sabendo que já tinha pouco diesel, né, gente? E o que acontece, né?
que você, tudo bem, nós tínhamos ali tanque, né? Mas geralmente a gente evita de chegar na baba, como se diz, do tanque, né? Porque tem mais impureza, né? Você não sabe se o tanque tem um quebra-onda lá dentro do tanque que permite, se o pescador está numa posição correta, porque às vezes não está. E quando tu menos imagina, o motor não pega porque pegou ar, entrou ar, né, dentro do tanque, pelo pescador do diesel, e o motor já não funciona mais. Entendeu? Aí, aquela história da lei de Murphy, né? Joguei a segunda âncora e o barco, olhei no GPS e o barco continuava arrastando. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Aí, nesse processo todo, o tempo vai passando e você meio que se perde, né? No tempo, no espaço, né? Aí daqui a pouco, né, isso tudo eu tô lá, a minha namorada, que era marinheira de primeira viagem, né, tinha feito já uma travessia comigo, com os olhão arregalados, né, vendo toda a função, e porque tu, né, fica estressado, né, xinga, eu sou de xingar muito, xingo o povo todo, né, puto da cara, porque se meter numa situação dessas, né, depois de... Aí eu digo, Simone, vamos ligar o motor de novo, né, tinha apagado o motor, vamos ligar o motor de novo, e vamos ter que retirar. Não adianta, não tem o que fazer, né? O barco vai parar na praia. Né? O barco vai parar na praia. Aí liguei o motor não funcionava. Não funcionava não ligava. Né? E nisso, né, o barco, daqui a pouco eu digo, cara, as ondas estão crescendo. Esse barco está indo para a zona de arrebentação. Né? O barco está indo para a zona de arrebentação e eu dando chave e o motor não ligava, né? Certo, já tinha entrado o ar, sei lá o quê, porque eu sabia que estava na baba do diesel, né? E aquele desespero, até que uma hora o motor ligou, né? Aí eu acelerei bem e eu precisava da Simone para fazer o procedimento, né? Porque o que acontece? Eu tinha que... Outra coisa que eu não salientei, o barco não tinha um guincho. Se o barco tem um guincho e você tem uma pessoa bota o motor à frente, né, e você começa a recolher com o guincho. Né? Agora, no meu caso, eu não tinha guincho, eu tinha que ir lá para frente, né, e ela não tinha muita experiência. Aí eu orientei ela o melhor que eu pude. Eu digo, Simone, você... mantém o leme reto na direção, eu vou sinalizar para você a direção de estar a âncora, né? Isso tudo era de noite, mas, né, você tem que enfrentar a situação da melhor maneira possível. Rapaz, não deu certo, né? A onda de alguma forma tinha crescido, eu até então achava que a gente já tinha arrastado muito e estava na zona de arrebentação, que é terrível isso, porque a qualquer momento você agarra né, a zona de arrebentação, dependendo da praia, é perigosíssima, né? E já estava entrando onda grandinha, né, por cima da proa do barco, né? Aí eu digo, cara, não vai dar. Simone, nós vamos perder esse barco. Eu disse para ela, prepara lá a mochila, porque se esse barco começar a golpear a quilha, nós vamos perder o barco. Vamos perder o barco. Não tem o que fazer, né? Nós vamos ter que abandonar o barco. Né? Vamos fazer o barco batendo nas ondas, na zona de arrebentação. Né? Vamos tentar se salvar. Paciência. Né? Aí eu não conseguia recolher a âncora por causa da situação, né?
o mar batendo, a falta de experiência também dela, né? Tudo isso contribuiu para... Chegou um momento que eu falei, cara, eu vou cortar a âncora. Vou cortar a âncora, senão eu vou perder o barco. Né? Porque a gente não conseguia recolher. Aí eu fui rápido no barco, peguei uma faca e cortei as duas âncoras e saí motor, né? Fui lá, saí motor para fora da costa para salvar o barco, entendeu? E aí, né, salvamos o barco e ficamos sem âncora, né? Ficamos sem nenhuma âncora. E agora? Começamos a chamar no rádio, isso já era 1 e pouco da manhã, né? Um vilarejozinho, né? Eu digo, Simone, tu pega tinha sinal de internet, tudo, né? Pega o celular aí, começa a ligar pelo Google para qualquer pessoa, uma peixaria, o cacete, né? E ela ligando, chamando no rádio, ninguém atendia, nem telefone, nem, né? E ela bem desenrolada, né? Ativa assim, né? E eu digo, vou me manter aqui na frente da cidade, fui para fora e fiquei. Aí subi vela, tudo, né? Desliguei o motor, eu sabia que já a qualquer momento ia ficar sem diesel, né? E fiquei velejando ali, na frente do Pontal do Peba, por fora do Pontal, né? Porque ali tem Recife e tal. Aí lá pelas tantas eu avistei uma luz de um pescador, né? Porque ali tem muito pesqueiro, normalmente é camarão, eles arrastam camarão, né? Eu digo, eu vou lá pedir ajuda, né? Porque o que eu pensei? Eu preciso que alguém ou me dê uma segunda âncora, uma terceira âncora, né? Ou me dê um reboque para algum lugar ali no Pontal do Peba, para me safar, né? E aí no outro dia de manhã a gente ia fazer o que tinha que fazer, comprar uma outra âncora. Pelo menos o barco tava salvo, né? E, rapaz, eu fui navegando, o cara tava meio mais para fora do que eu tava. Demorei, né? Fui lá navegando, fiquei em volta do cara, gritando que eu precisava de ajuda. O cara não me deu a mínima, continuou o trabalho dele, né? Eu também não podia me aproximar muito do barco, porque ele estava arrastando rede, né? de camarão. Para encurtar a história, a gente permaneceu navegando praticamente até às 9 e pouco da manhã, né? Nesse meio tempo ninguém dormiu, é óbvio, né? Eu fiquei velejando, Simone tentando contato com Deus e o mundo, sem sucesso, até que já na madrugada alta, né, ela, através de um amigo que ela tinha, então esse amigo da Simone entrou em contato com a capitania de Porto Seguro e através da capitania de Porto Seguros entrou em contato com a capitania de Penedo, né, no sul do Alagoas, estado do Alagoas, né? Eles, por sua vez, entraram em contato com um pescador, né, um pesqueiro de camarão ali no Pontal do Peba e pediu a eles que nos desse socorro, certo? Porque realmente a distância, eu não sei nem dizer, provavelmente tenha, né, a capitania de Penedo tem uma embarcação, né, mas realmente não é função da capitania fazer esse tipo de trabalho, né? Então ela acionou esse pesqueiro e nós, como nos mantemos ali nas proximidades, lá pelas entre 9 e 10 horas da manhã, a gente avista um pesqueiro e vindo na nossa direção e ele tinha essa incumbência de nos rebocar lá para uma área próxima do Pontal do Peba,
Só para contextualizar para vocês, tem uma comunidade pesqueira muito grande ali, né, em frente ao Pontal do Peba. Tem essa formação de Recife e no meio, né, claro que até então eu não conhecia, eu sabia que tinha um Recife, mas não sabia essas características, né? E no meio tem uma área que fica a comunidade pesqueira toda ali, relativamente protegida, mas com a maré baixa, né? Ancorados ali, alguns em poitas, né? Muitos pesqueiros mesmo, né? E aí esse pessoal veio, falou que a capitania... Bom, até nesse momento a gente já tinha a informação, né, que um pesqueiro viria nos socorrer, né? Então a gente avistou ele, começou a faina de ser rebocado, né? A minha preocupação é porque assim o mar é um parênteses que eu faço aqui que eu tenho que contar para vocês, né? Que é mais uma das aprendizagens, né, que eu levo dessa história que eu estou contando para vocês é justamente a meteorologia, para vocês verem a complexidade que é a meteorologia, né? A gente saiu de Salvador com uma previsão, né? Tinha ventos contrários, mas a gente já sabia, né, que ia ter ventos contrários. Porém, eu olhei de Salvador para cima, para o norte, né? Eu não... Agora, depois dessa situação que aconteceu com a gente, eu olho o macro também, né? Porque o que aconteceu, né? Que eu estava contando para vocês no dia anterior, né? Que a gente estava com essa dificuldade de ancorar, a âncora agarrando, etc, etc. Nesse meio tempo, sem a gente saber, o swell de uma frente fria que subiu até o Rio de Janeiro alcançou aquela região de madrugada, entendeu? Para ferrar ainda mais a situação, né? E a gente não sabia, não tinha essa informação, né? Quando eu percebi que as ondas estavam quebrando e dava a impressão, porque tudo isso era de noite, uma noite sem lua, né? Você não tem a mesma perspectiva, a mesma visão da situação, né? Claro, eu estava sotavento do Recife, né? Tinha uma proteção relativa dos recifes, né? Pelo menos do mar, mas naquele momento não estava adiantando. E eu achava que era por conta do barco ter arrastado em direção à praia, né? Que a gente estava afastado da praia, é óbvio, né? Com a profundidade aí de uns 10 metros ou menos, né? Então, essa situação se deteriorou ainda mais e eu me confundi com o barco arrastando já na área de arrebentação, e não era, né? Era um swell de uma frente fria que tinha alcançado aquela região, vindo lá do extremo sul, né? Da altura do Rio de Janeiro, ou menos, né? Que agravou a situação. Então, nós fomos rebocados, né? Depois de todo um ritual ali e tal, rebentou o cabo, né? Fomos rebocados finalmente para dentro do pontal. E eu já tinha avisado aos gritos, né? Porque você tem uma certa distância de uma embarcação da outra, o mar estava bem mais ruim, vamos dizer assim, né?
E claro que é difícil duas embarcações se aproximarem muito, né? Mas eu consegui lançar o cabo, eu consegui pegar o cabo, amarrei, etc. Né? Depois rebentou. E eu explicando para eles que eu tinha 1,70 m, ao redor de 1,70 m, 1,80 m de calado, né? E em dúvida se eles tinham entendido isso, né? Porque eu até então não sabia das profundidades lá dentro desse lugar, né? E aí o cara, não se preocupa, a gente conhece bem. Eu digo, claro, vocês conhecem, né? E os caras foram me rebocando lá para dentro, né? E eu, através do Google, olhando, né? Porque o Google mostrava os recifes, né? E eles passaram por cima do recife, eu apavorado, né? Achando que o barco não ia passar, mas realmente passou, né? Passou por cima dos recifes. E o cara ancorou o barco dele e eu fiquei amarrado na popa dele, porque eu não tinha âncora, né? Aí, claro, nós estávamos exaustos, cansados, né? Eu falei com a tripulação do barco, o mestre do barco, olha, eu voltei aí, conversei pessoalmente com o cara, né? Expliquei, olha, você tem certeza que quando a maré baixar, eu não vou tocar o fundo, porque você tem menos calado do que eu, né? Ele, não se preocupe que o seu barco está seguro aqui. Aí, beleza, né? Acreditei no pescador, acabado de me resgatar, estava super agradecido, né? E claro, agradecemos bastante eles e tal, tudo, né? Pela a faina toda, né? De ir resgatar a gente, né? E fiquei amarrado ali. Como o mar estava muito grande, não tinha condições da gente permanecer a bordo. E nós estávamos muito cansados, né? Eu fui com uma catraia, que eles chamam, né? Que fazia o transbordo daquela posição ali, né? Para a praia. E fomos para uma pousada, descansar, né? Aí tomei banho, etc. Estamos dormindo, finalmente, né, dormindo numa pousada lá, quando lá pela 1h da manhã, né, um sujeito lá toca a nossa porta, né, aí bateu na porta, todo mundo sabia que a gente estava lá, né, virou o acontecimento do Pontal do Peba lá, né, a vinda de um veleiro ali dentro, que era raro de acontecer, né? Então a cidade toda já sabia da nossa história, né? E o cara bateu a porta e quando eu acordei, eu já vi que era merda, né? Que tinha acontecido alguma coisa, né? E realmente, aí eu abri a porta, o cara, o seu Luciano, sim. O seu barco está se acabando lá, porque a maré baixou e tá tocando a quilha. Eu digo, meu Deus do céu, isso 1h da manhã, né? Aí fui pra a praia, né? É longe da praia até onde fica a área de ancoragem, as poitas, é longe. Eu mal vislumbrava o veleiro, né, de vez em quando, porque uma noite escura, o mar tinha crescido muito por conta dessa ressaca, né, e claro que ficou super desabrigado, né, e eu pensei comigo, a primeira coisa que eu pensei, a âncora do pesqueiro não segurou os dois barcos, arrastou, né, que era o que provavelmente eu acredito que tenha acontecido, né. Eles usam umas âncoras pesadas, mas não tem corrente também, né? E mais um barco lá e o estado do mar, muito provavelmente deve ter arrastado um pouco e eu fiquei numa área batendo a quilha.
Aí, meu amigo, não tinha o que fazer, não tinha uma embarcação que pudesse nos levar lá. Eu dependia do outro pesqueiro, que estava dormindo, né? Ninguém foi para o mar com aquela condição, né? Porque eles ali, a maioria, ficam arrastando rede de camarão ali nas proximidades. Ninguém foi para o mar com o mar agitado, né? E, resumindo, não dormi mais, não consegui ir até o veleiro, até clarear o dia, né? Quando clareou o dia, finalmente, depois de muita conversa, não consegui localizar o dono do pesqueiro, né, para nos rebocar mais para uma parte mais profunda, né? Eu continuava sem âncora e o barco ficou lá batendo a quilha, né? Batendo a quilha. E aí quando nós fomos para o barco, finalmente com uma catraia pequena, né? Foi difícil chegar lá porque o mar realmente estava muito grande. E a gente embarcou e viu, quando chegou próximo do barco, que o leme tinha pego, golpeado, né, no fundo, com as cabeçadas que o barco dava, né, entrava uma onda, levantava a proa e baixava. E aí o leme golpeou no chão e empenou o leme estava todo empenado para cima, né? Não tinha condições nem de velejar. Né? Aí depois de muita conversa, chama um, chama outro, um barco maior para nos rebocar para uma área, achar âncora, etc. Né? Aí ninguém queria aquela história toda, até que um rapaz com uma catraia de uns 6 metros e um motor de rabeta daqueles, né, me rebocou pela popa, de popa, porque de proa o barco ficava pior, né? Aí amarramos um cabo, né, e eu tentava, porque o leme não ficava ao meio, porque empenou, né? E aí eu tentava deixar o mais próximo do meio possível. Foi uma luta, levar o barco para um lugar mais profundo, dentro do piscinão, vamos chamar assim, né? E finalmente ancorar com uma outra âncora, e aí o barco ficou realmente mais seguro, porque ficou mais próximo da extremidade do Recife, né? E mesmo com o mar ruim, o barco ficou mais protegido e numa profundidade maior, né? Em torno de 3, 4 metros, eu acho, né? E depois disso a gente voltou para a terra e nós ficamos lá mais de uma semana nessa faina de esperar o mar abaixar, acalmar, para poder desacoplar o leme, levar o leme para uma oficina pequena lá no Pontal do Peba, para reparar o leme. Aí o leme foi cortado, né, foi soldado, foi um reparo de emergência, né, porque o eixo empenou, dobrou, então teve que ser cortado, soldado com um tubo por dentro para poder dar segurança para a gente chegar até o destino final, que era Recife, né? E claro, aí o proprietário foi avisado, né? Foi uma situação bastante difícil, né? Claro que ele não gostou da situação toda, né? Mas depois ele viu que não foi culpa nossa, né? Que a gente avisou ele da situação toda, né? E aí ele colaborou tudo, né? Nós reparamos, um amigo nos levou a Penedo, compramos uma corrente, um pedaço de corrente, compramos lá mesmo uma outra âncora, né? E preparamos o barco e depois de tudo ok, né, conseguimos chegar em Maceió. Maceió embarcou um amigo, né, e finalmente chegamos a Recife e terminamos o delivery,
né? Então, gente, são situações que o intuito é passar para vocês com essa ideia de ter subsídios, né? Para mim, né? Você navega, por mais que você tenha a milhagem, sempre acontecem surpresas, né? Que você tem que resolver, né? Como eu digo sempre também, né? O melhor barco é o barco que você tem, né? No meu caso ainda pior, né? Porque eu já naveguei com barcos que eu sabia que eu ia ter dificuldade, né? Mas você não é que é obrigado a fazer, né? Você faz, né, com cuidado, mas sabendo que pode acontecer surpresas. E mesmo barcos novos, né, também surgem problemas, né? Então é uma grande aprendizagem o tempo todo, né? E agora, claro, depois dessa situação, eu examino para o sul, para o norte, para o leste, né, todos, para avaliar ainda melhor uma situação, né, que antes eu confesso que eu não fazia, né, mas tu vê, uma situação dessas provocou ainda uma quase perda do barco, né? Mas é isso aí, gente, vivendo e aprendendo. Grande abraço a todos, não deixem de curtir os vídeos, compartilhar com os amigos, se inscrever, né, e dar uma força para o canal, porque sem a audiência de vocês o canal não existe. Um abraço a todos.